Olá a todos, prosseguimos aqui então, passando para a nossa questão de número 7. Vamos aqui então à questão de número 7 da prova de advogado júnior Refap 2007. Acerca dos regimes de concessão e permissão para a exploração de serviços públicos regulados pela Lei 8987, de 3 de fevereiro de 2005, pode-se afirmar que 1. A outorga de permissão para exploração de serviços públicos independe da realização de prévio procedimento licitatório para a escolha do permissionário. 2. É facultado ao poder concedente, desde que previamente estipulado no edital, determinar que o consórcio vencedor da licitação se constitua em empresa antes da celebração do respectivo contrato. 3. Com vistas a favorecer a modicidade tarifária, pode o poder concedente estipular no edital da licitação a possibilidade de a concessionária auferir outras fontes de remuneração, provenientes de receitas alternativas, complementares, acessórias ou de projetos associados. 4. A concessão de serviços públicos pressupõe a prestação de serviço adequado, consistente no pleno atendimento ao usuário por meio da satisfação das condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade tarifária. Pois bem, antes de a gente definir quais assertivas estão corretas e quais estão erradas, vamos aqui rapidamente para uma revisão de alguns dos tópicos da questão. Então, eu iniciei aqui direto, o primeiro tópico que a gente já analisou em questão anterior, aqui direto para o segundo, pessoal. Então, a segunda assertiva, a matéria dela, objeto, é regulada no artigo 19 da 898795. Nada mais que o dispositivo da lei que define a participação, a possibilidade de participação de empresas em consórcios, numa licitação para uma delegação de serviços públicos e aí na execução do contrato dela consequente. Então vamos aqui. Quando permitida, e vejo que já fica bem clara a discricionariedade administrativa, quando permitida na licitação a participação de empresas em consórcio, observar-se-ão as seguintes normas. 1. Comprovação de compromisso público ou particular de constituição de consórcio subscrito pelas consorciadas. Então, nesse momento, pessoal, vejam só, estou aqui na licitação. É necessário, nesse momento, por enquanto, nem apenas a formação do consórcio propriamente dita, mas simplesmente a comprovação de que as empresas firmaram um compromisso, seja público ou mesmo particular, de que irão constituir um consórcio no caso de serem vencedoras da licitação. Então, nesse momento, friso de novo, apenas o compromisso de constituição devidamente comprovado. 2. Indicação da empresa responsável pelo consórcio. 3. A apresentação dos documentos exigidos nos incisos 5 e 13 do artigo anterior por parte de cada consorciada. É a documentação relativa à habilitação. 4. Impedimento de participação de empresas consorciadas na mesma licitação por intermédio de mais de um consórcio isoladamente. Bem clara a regra aqui, pessoal. Uma empresa só pode participar a um título, vamos assim dizer, na licitação. Ou ela entra isoladamente, ou ela entra em um consórcio. Ela não pode entrar isoladamente e por meio de um consórcio e nem pode participar de 2 ou mais consórcios. Enfim, ou ela participa por meio de um consórcio e apenas um, ou isoladamente. Parágrafo 1º, o licitante vencedor, agora sim, fica obrigado a promover, antes da celebração do contrato, a constituição e o registro do consórcio, nos termos do compromisso referido no inciso 1 desse artigo. Então aqui sim, pessoal, eu tive antes, para ingressar na licitação e ser considerado habilitado nesse ponto, apenas a comprovação do compromisso de constituição. Agora, do licitante vencedor, a lei exige mais. Exige que ele promova efetivamente a constituição do consórcio e leve a formalização a registro. Seguindo, parágrafo 2º. A empresa líder do consórcio é responsável perante o poder concedente pelo cumprimento do contrato de concessão, sem prejuízo da responsabilidade solidária das demais consorciadas. Então, analisando que a regra é bem simples, todas as empresas consorciadas respondem solidariamente por encargos decorrentes da execução do contrato. Mas quem vai tratar, pelo menos no primeiro momento, diretamente com a administração é a empresa líder do consórcio. Artigo 20, pessoal. Vejam só, ele vai além, deixa eu voltar aqui, do que diz o nosso 19, parágrafo 1º. O 20 nos diz o seguinte: é facultado, discricionariedade,
ao poder concedente, desde que previsto no edital, no interesse do serviço a ser concedido, determinar que o licitante vencedor, no caso de consórcio, aqui está, pessoal, se constitua em empresa antes da celebração do contrato. Então, indo apenas no 19, o 19 nos diz uma coisa bem tranquila. Ele nos diz que, para entrar na licitação, apenas a comprovação do compromisso de constituição do licitante vencedor, a efetiva constituição. Mas pode a administração, por decisão discricionária, relativizar e aprofundar, vamos assim dizer, essa segunda regra, fazendo aí incidir o artigo 20. Segundo ele, a administração, obedecidos os requisitos do dispositivo, pode determinar que o vencedor se constitua em empresa, ou seja, que o consórcio origine uma pessoa jurídica, um ente com capacidade para, em nome próprio, adquirir direitos e contrair obrigações. É essa autorização prevista aqui no artigo 20. Vamos aqui na sequência, pessoal, agora, para o objeto da terceira assertiva da questão, o inciso 3. Diz o artigo 11 que, no atendimento às peculiaridades de cada serviço público, poderá o poder concedente prever, em favor da concessionária, no edital de licitação, aqui está, a possibilidade de outras fontes provenientes de receitas alternativas, complementares, acessórias ou de projetos associados, com ou sem exclusividade, com vistas a favorecer a modicidade das tarifas, observado e disposto no artigo 17 dessa lei. Então, a modicidade das tarifas é um dos requisitos do serviço público adequado. E para favorecer a modicidade das tarifas, ou seja, que o delegatário cobre do usuário uma tarifa de valor inferior ao que seria ordinariamente exigido, pode o edital da licitação prever que o vencedor do certame terá direito a receitas alternativas, complementares, acessórias ou projetos associados, com ou sem exclusividade. Então, essa possibilidade, essas figuras de natureza financeira, vamos assim dizer, se justificam para que, ao final, o usuário seja menos exigido financeiramente mediante a fixação de um valor de tarifa inferior ao que seria definido se não fossem essas receitas alternativas previstas no edital. E aqui chegamos na última assertiva, um dos dispositivos mais importantes da lei, o artigo 6º, que define serviço público adequado. Então, o artigo 6º nos diz que toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecidos nessa lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato. Pessoal, cuidado, cai em prova. É a própria Constituição, no artigo 175, que exige que o serviço público seja prestado de modo adequado. Cuidem, por favor, essa expressão aqui. E o que faz, então, o artigo 6º da Lei 8987? Ele define o que se considera serviço público adequado para efeitos do artigo 175 da Constituição. E aqui está. Parágrafo 1º, serviço adequado é o que satisfaz as condições. São 8, pessoal, de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. Então, vejam só, são 8 as condições ou requisitos do serviço público adequado nos termos aqui do parágrafo 1º. A lei, ela não define um por um quais são esses requisitos. Ela, na sequência, fala em atualidade e fala em continuidade, mas ela não traz a própria 8987 os conceitos dos demais requisitos aqui definidos no parágrafo 1º. Vejam só, é no parágrafo 2º que nós temos a definição de um desses requisitos, atualidade. E o terceiro fala, na sequência, do requisito da continuidade. Então, aqui na ordem, parágrafo 2º. A atualidade compreende a modernidade das técnicas, do equipamento e das instalações, e a sua conservação, bem como a melhoria e expansão do serviço. Então, muito cuidado, pessoal, para a gente ter bem claro que essa forma de definição utilizada pela lei, qual forma de definição? Vou destacar de novo. Modernidade das técnicas, do equipamento e das instalações e a sua conservação, bem como a melhoria e expansão do serviço. Isso está relacionado, é o conceito do requisito atualidade, cuidado,
e não do requisito eficiência. Numa questão conceitual de múltipla escolha, a falta de um conhecimento específico da lei, tu vai para o nome que tu considere mais usual, vamos assim dizer. E aí o mais natural que tu considere que isso se refere à eficiência. Mas está expresso ali, né, pessoal? O parágrafo 2º define o requisito atualidade. E aqui fechando, o nosso parágrafo 3º, ele traz situações em que pode haver a interrupção da prestação de serviço sem que se considere violado o requisito ou o princípio da continuidade. Então diz ele que não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situações de emergência ou, cuidado aqui, após prévio aviso. Quando? 1. Motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações e 2. Por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade. Então, essas três hipóteses, emergência, independentemente de aviso prévio, e, após prévio aviso, razões de ordem técnica ou de segurança das instalações, inadimplemento do usuário. Nessas três hipóteses, é lícita a interrupção do serviço pelo respectivo prestador. Voltando aqui, agora vamos bem tranquilo, né, pessoal? Fechar as assertivas da questão. Iniciando aqui pela primeira. A outorga de permissão para exploração de serviços públicos, aqui eu posso parar de ler. Sabemos, pessoal, que toda concessão ou permissão de serviços públicos sempre deve ser precedida de licitação. Vamos aqui, 2. É facultado ao poder concedente, desde que previamente estipulado no edital, determinar que o consórcio vencedor da licitação se constitui empresa, antes da celebração do respectivo contrato. Perfeito. É a regra do artigo 20. Seguindo aqui 3, com vistas a favorecer a modicidade tarifária, pode o poder concedente estipular, no edital de licitação, a possibilidade de a concessionária oferir outras fontes de remuneração provenientes de receitas alternativas, complementares, acessórias ou de projetos associados. Perfeito. É a previsão da 898795, que tem por finalidade explícita fazer com que a modicidade tarifária, um dos requisitos do serviço adequado, possa incidir num grau maior, ou seja, que o valor da tarifa possa ser reduzido em virtude dessas fontes alternativas de remuneração previstas na lei, que podem ser concedidas ao delegatário se houver tal previsão no edital de licitação. Então temos aqui 2 e 3 verdadeiras e vamos aqui para a quarta assertiva. A concessão de serviços públicos pressupõe a prestação de serviço adequado, consistente no pleno atendimento ao usuário por meio da satisfação das condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade tarifária. Perfeito, pessoal. Artigo 6º caput, conjugado com o 6º parágrafo 1º. E temos, então, que estão corretas as assertivas 2, 3 e 4, e logo está correta as alternativas. A alternativa D. Errada a primeira assertiva, correta as demais. Vamos aqui na sequência para a nossa questão de número 8. Vamos então, uma questão da prova de técnico ANP 2008. Após a realização de uma licitação específica, o órgão federal responsável pelo poder concedente adjudicou o objeto do certame à concessionária. Assinado o termo de concessão e passado 1 ano, o órgão regulador verificou que não foram realizados investimentos de manutenção previstos para o período, restando o bem público em estado lamentável de má conservação. Considerando a Lei 8987, de 13 de fevereiro de 1995, deve o órgão regulador a. Instaurar procedimento administrativo para verificar a caducidade do contrato. B. Instaurar processo administrativo para rescindir o contrato de concessão, na forma do artigo 35.4 da referida lei. C. Instaurar processo administrativo para anulação do contrato. D. Declarar a caducidade do contrato de imediato. E aí? Encampar a concessão de imediato. Então, antes de a gente definir aqui a alternativa correta, dentro da situação hipotética definida no enunciado, vamos aqui, e de certo modo eu já pelo menos limitei o universo das alternativas possíveis. Vamos aqui para o nosso artigo 38, que trata
da declaração de caducidade, ou seja, extinção antecipada do contrato em virtude de inadimplemento do delegatário, nos termos aqui do 38. Vamos lá. Então, a inexecução total ou parcial do contrato acarretará, olhem só a discricionariedade, pessoal, a critério do poder concedente, a declaração de caducidade da concessão ou a aplicação das sanções contratuais, respeitadas as disposições desse artigo, do artigo 27 e as normas convencionadas entre as partes. Então, friso de novo, o que é a caducidade? Caducidade nada mais é do que a extinção antecipada de um contrato de delegação de serviços públicos em virtude de uma falta do prestador. Não vamos jamais confundir a caducidade prevista aqui na 898795 com a caducidade enquanto forma de extinção de ato administrativo. Lá, dentro da teoria geral de ato administrativo, caducidade nada mais é do que extinção de um ato administrativo em virtude de uma lei superveniente com ele incompatível. Pronto. Uma alteração legislativa superveniente acarretando, então, a extinção do ato administrativo. Aqui, estou perante contratos de concessão e permissão de serviço público. E, nesse caso, a caducidade também é uma forma de extinção. Mas uma forma de extinção que decorre do quê? De uma lei superveniente? Não. De uma falta do concessionário ou permissionário nos termos aqui do artigo 38. Então, vamos aqui, definido o ponto, analisar, na sequência, quais são as hipóteses em que está o poder concedente autorizado a decretar a caducidade, observados os requisitos do 38. Olhem só a discricionariedade novamente, pessoal. Diz a nossa norma que a da caducidade da concessão, isso vale para a permissão também, poderá ser declarada pelo poder concedente quando? 1. O serviço estiver sendo prestado de forma inadequada ou deficiente, tendo por base as normas, critérios, indicadores e parâmetros definidores da qualidade do serviço. 2. A concessionária descumprir cláusulas contratuais ou disposições legais ou regulamentares concernentes à concessão. 3. A concessionária paralisar o serviço ou concorrer para tanto, ressalvadas as hipóteses decorrentes de caso fortuito ou força maior. 4. A concessionária perder as condições econômicas, técnicas ou operacionais para manter a adequada prestação de serviço do serviço concedido. 5. A concessionária não cumprir as penalidades impostas por infrações nos prazos devidos. 6. A concessionária não atender a intimação do poder concedente no sentido de regularizar a prestação de serviço. Então vejam só, pessoal, dos incisos 1 ao 7, fatos ou faltas imputáveis à concessionária. Deixa eu colocar aqui em outra letra, a hipótese acrescentada este ano ao rol do parágrafo 1º, fruto da Lei 12.767. Então, aqui está mais uma hipótese fechando o parágrafo 1º do 38. A concessionária não atender à intimação do poder concedente para, em 180 dias, apresentar a documentação relativa à regularidade fiscal no curso da concessão, na forma do artigo 28 da 866 de 93. Então, vejam só, antigamente, pessoal, aqui se previa a possibilidade de o poder concedente decretar uma caducidade quando a concessionária, em decisão judicial transitada em julgado, fosse condenada por crime de sonegação de tributos. Essa previsão era muito criticada pela doutrina, no sentido de que, mesmo nesse caso, haveria uma discricionariedade para o poder concedente, ou seja, ele poderia manter como uma delegatária de serviços públicos, mesmo uma empresa que tivesse sido condenada judicialmente por crime de sonegação de tributos. Aí, voltando para cá, muito mais tranquila, lógica, razoável, essa hipótese, essa nova redação do inciso 7. Eu não tenho, então, mais a possibilidade, mas a previsão, melhor dizendo, a previsão expressa no 38 primeiro, de declaração de caducidade por condenação definitiva por crime de sonegação tributária. Mas eu tenho uma hipótese mais ampla, e eu vou ler de novo o inciso 7. A concessionária não atender a intimação do poder concedente para, em 180 dias, apresentar a documentação relativa à regularidade fiscal. Então, pessoal, independe de uma eventual tipificação como crime de sonegação.
poder concedente confere um prazo de 180 dias, é um prazo fixo, não é um prazo máximo, e dentro desses 180 dias, o delegatário tem que se mexer para estar em perfeitas condições no que toca à comprovação de regularidade fiscal. Não comprovou, dentro desse prazo, abre-se para o poder concedente a possibilidade de declarar a caducidade da delegação. Pois bem, vamos aqui seguindo nos demais parágrafos do nosso artigo 38. A declaração da caducidade da concessão deverá ser precedida da verificação da inadimplência da concessionária em processo administrativo, assegurado o direito de ampla defesa. Pois bem, então vejam só, não pode, de modo nenhum, ser imediatamente declarada uma caducidade. Antes tem que ser instaurado um processo administrativo assegurado ampla defesa, para, se for o caso, ao final, uma vez comprovada a falta, haver a declaração de caducidade por decisão discricionária da administração. Uma vez que barbada, pessoal, parágrafo 3º, não será instaurado processo administrativo de inadimplência antes de comunicados à concessionária detalhadamente os descumprimentos contratuais referidos no parágrafo 1º desse artigo, dando-lhe um prazo para corrigir as falhas e transgressões apontadas e para enquadramento nos termos contratuais. Então, pessoal, inicialmente, o poder concedente deve comunicar à concessionária acerca das faltas a ela imputadas, deve conceder-lhe um prazo para a correção e apenas se não houver a correção no prazo concedido é que se justifica e aí se impõe a instauração de um processo administrativo que poderá culminar, uma vez comprovada a falta, na declaração da caducidade. Seguindo aqui, nós temos até o parágrafo 6º no 38. No 4º, instaurado o processo administrativo e comprovada a inadimplência, pessoal, cai muito. A caducidade será declarada por decreto do poder concedente, independente da indenização prévia calculada no decurso do processo. Então aqui está o ato, pessoal, que formaliza a caducidade, um decreto do poder concedente. Parágrafo 5º e 6º tratam da indenização. Então, nesse momento, nessa aula, vou me limitar aqui a ler de forma rápida os dois dispositivos. E aí voltamos para a questão. A indenização de que trata o parágrafo anterior será definida na forma do artigo 36 dessa lei do contrato, descontado o valor das multas contratuais e dos danos causados pela concessionária. Então, vai haver ainda assim direito ao pagamento de uma indenização, mas com os descontos definidos aqui. Multas eventualmente aplicadas e danos causados pela concessionária. Parágrafo 6º. Declarada a caducidade, não resultará para o poder concedente qualquer espécie de responsabilidade em relação aos encargos, ônus, obrigações ou compromisso com terceiros ou com empregados da concessionária. Pois bem, aqui acabamos a leitura do nosso dispositivo. Já vamos voltar aqui e definir que eu acho agora é bem tranquilo, né, pessoal? Então, o contexto, para a gente não se perder, é que a concessionária se obrigou a realizar certos investimentos, não os realizou, e aí que o bem público está num estado lastimável de conservação. Pois bem, considerando a disciplina da Lei 8.987/95, no caso concreto, deverá o poder concedente instaurar o processo administrativo para verificar a caducidade. Não é caso, pessoal, da rescisão, porque rescisão na 8.987/95 é quando a falha é do poder concedente. Não é caso de anulação, porque não há nenhuma ilegalidade na própria licitação, no próprio contrato. Não é caso de encampação, porque não há, no caso concreto, nenhuma necessidade ou utilidade de interesse público a justificar a encampação, que é uma figura regulada no 37 da lei. O erro da D é que não cabe nunca a declaração de caducidade de um contrato de delegação ou permissão de serviços públicos de imediato. Deve sempre haver previamente a instauração do processo e, como a gente viu, mesmo antes de instaurar, deve haver uma comunicação à concessionária das faltas e a concessão de um prazo para a correção. Só não havendo essa correção no prazo dado, se justifica, se impõe a instauração do processo. Pois bem, paramos aqui nesse ponto, prosseguimos na próxima aula, apresentando mais questões dentro desse contexto, serviços públicos. Obrigado a todos e até lá.